uma vez. Solta a voz e glorifica ainda. Ainda que a figueira não floresça. É verdade, Senhor. Manifesta-se o teu sustento ao teu povo. Que não haja alimento no Oh, eu me alegrarei em ti. Oh, oh. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glorifica ao Rei. Glória a Deus. Obrigado, pastor Gleidson. Paz do Senhor, igreja. Quem cantou isso do coração? Porque se você cantou do profundo do seu coração, você demonstrou a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Porque esse é um dos textos mais ricos da palavra de Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, todavia eu confiarei no Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Nós vamos tirar a força da fraqueza aqui hoje. Mas Deus tem trabalhado no meu coração já há bastante dias a respeito de um texto. E quem esteve aqui na quarta-feira passada e ouviu a ministração do pastor Gleidson, vai entender 100%, 110% o que eu vou ministrar aqui nesta noite. Eu quero falar sobre a missão da igreja. E para esse tema, eu convido-os a abrirem as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Estaremos lendo o verso de número 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso de número 14, a missão da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de quatro paredes, não estou falando do templo, palavra de vida, eu estou falando de igreja que somos nós, eu e você somos a igreja de Cristo. Eu não sei se o pastor Emerson está de acordo com, se ninguém está de acordo comigo, pelo menos o meu co-pastor tem que estar de acordo comigo. Mas eu estou sentindo falta de muita gente aqui hoje, pastor Emerson. Teve festa por aí, pastor Hebrão? Cadê o povo? Frio? Frio nem chegou ainda? Futebol está amarrado, esse negócio de futebol. Estou sentindo falta de muitas pessoas aqui hoje. Muitas pessoas. Mas glórias a Deus, quem veio vai ser abençoado. Quero louvar a Deus porque você está aqui. Coração de pastor é sempre preocupado. Por que muitas pessoas me mandaram mensagens hoje, por motivos de enfermidade, por estarem enfermas, não puderam estar aqui. Isso é lícito, é justo. Agora, outros motivos a gente não sabe, então por isso que o coração de pastor demonstra sempre uma preocupação. Quem encontrou, diga amém. Somente o verso 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Posso repetir? Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? A missão da igreja. Tome seu assento, por favor. Estamos diante de um dos mais complexos textos da Bíblia Sagrada. Duvido se alguém aqui já me ouviu pregar em Romanos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Não lembro de ter ministrado um estudo ou uma mensagem dentro destes 3 capítulos. É um texto que precisaria de muita meditação para examinarmos a fundo
o que o apóstolo Paulo está transmitindo, não somente para os gentios, mas também para os judeus, e depois na união de gentios e judeus, transformando em igreja. O apóstolo Paulo está passando também uma mensagem para a igreja, que é o povo de Deus na face da terra. Na nossa atualidade, ou até mesmo desde quando eu entendo por gente, eu vejo que a nação de Israel sempre está envolvida em polêmicas, desde quando eu entendo por gente. E recentemente, os irmãos que são acompanhantes aí do noticiário americano, o nosso presidente tem feito tanta coisa equivocada, que até o apoio do povo judeu ele está perdendo, por não estar apoiando da forma que o povo americano sempre apoiou a nação de Israel. Israel sempre está envolvido em polêmica política, Israel sempre está envolvido em polêmicas das guerras, Israel sempre está envolvido em polêmicas da ocupação do seu território, que vai para lá, diminui para cá, aumenta ali, tira aqui. Israel sempre está envolvido nesta polêmica. Agora, quando nós chegamos no campo da teologia, nós vemos também aqui que o homem faz polêmica, porque Deus não cria polêmica. Quem diz amém por isso? Nós que pegamos as coisas que Deus faz e transformamos-as em polêmicas. Mas Israel também no campo teológico tem sido assunto muito acirrado entre os estudiosos da palavra de Deus. E este texto, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 de Romanos, que existem dentro desse texto muitos questionamentos teológicos a respeito da nação, do povo de Deus. Porém, a Bíblia sempre tem resposta para tudo. A própria Bíblia responde à própria Bíblia. Nós que causamos confusões, nós que extraímos polêmicas, e como tem gente que gosta de fazer confusão e criar polêmica, pega uma vírgula da Bíblia, uma coisa simples que Deus colocou ali para estabelecer um princípio, e eles já querem criar polêmica. Não que há polêmica na palavra de Deus, mas que eles, na maioria das vezes, eu falo isso porque eu sou pregador da palavra de Deus há tantos anos, e os irmãos sabem, eu nunca subi a este púlpito para aparecer, eu nunca subi a este púlpito para trazer polêmica para o seu coração. Eu subo a este púlpito para abençoar vidas, eu subo a este púlpito para trazer uma palavra profética para você, eu subo a este púlpito para comunicar algo do coração de Deus para o seu coração, eu subo a este púlpito para interceder diante de Deus pela igreja que está servindo ao Senhor aqui neste lugar. Mas como tem gente que adora polêmica, como tem gente que gosta de crescer em cima de polêmicas, de aparecer em cima de polêmicas, mas a Bíblia responde a própria Bíblia. Agora nós precisamos, a Bíblia diz, eu gosto muito desse texto, que as coisas presentes é resultado daquilo que foi programado no passado. Quando Paulo diz que as coisas do Antigo Testamento eram sombra das coisas presentes, ou seja, o que nós estamos vivendo hoje é muito mais excelente do que aquilo que os homens de Deus do passado viveram. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Porque eles em nós, é que eles são aperfeiçoados em nós. Sem eu e vocês, o profeta Elias seria incompleto, o profeta Isaías seria incompleto, um homem de Deus chamado Moisés seria incompleto. Agora, por minha causa, pela causa da igreja, eles são completados, eles são aperfeiçoados, por causa da multiforme sabedoria do nosso Deus. Deus fez dessa forma. Agora a igreja precisa estar sempre observando este campo.
E o próprio Jesus nos adverte: olhai para o quê? Para os campos, e depois olhai para a figueira. Nós precisamos olhar para o campo. A missão da igreja, nós vamos entrar daqui a pouquinho nesse assunto, daqui a pouquinho nós vamos entrar, mas nós precisamos olhar para a figueira. Olhar para quê? Simplesmente para olhar, para ver? Não. Olhar para tirar exemplos, olhar para tirar lições, olhar para não cometer os mesmos erros que aquele povo cometeu no passado. Nós precisamos tirar lições das coisas boas e das coisas ruins. As boas vamos aperfeiçoá-las e vamos glorificar a Deus. As ruins vamos evitá-las também para glorificar o nome do Senhor Jesus nas nossas vidas. Precisamos observar a figueira. Nós temos que observar com muita atenção. O capítulo 9. O capítulo 9 fala sobre, preste atenção porque é uma mensagem um pouco complexa, mas se você prestar bastante atenção, você vai entender o que eu quero transmitir para você nesta noite. O capítulo 9 fala sobre o passado de Israel e a sua incredulidade. Diga comigo, incredulidade. Mais uma vez, incredulidade. Grave bem essa palavra na sua mente. É uma palavra que precisa ser riscada do seu dicionário. É uma palavra que não pode fazer parte do seu dia a dia. É uma palavra que não pode ser mencionada pelos teus lábios. Esta palavra incredulidade. Quando nós lemos o Antigo Testamento e lemos a história do povo de Deus, como a Bíblia é repleta de lindas histórias de conquistas e de vitórias que Deus deu para aquele povo. Você vê a história das muralhas de Jericó sendo derrubadas e sendo provado cientificamente que aquelas muralhas foram afundadas para o chão adentro. Você vê a glória e o poder de Deus sendo manifestado no meio daquele povo. E daqui a pouquinho, você vê aquela glória, você vê aquela grande conquista e aquela grande vitória ser manchada por um ato de incredulidade. Quantas vezes essa história se repete no Antigo Testamento? Enquanto tudo estava muito bem, Israel decidia abandonar o Senhor. Quando tudo estava muito a mil maravilhas, Israel apostatava da fé e abandonava o Senhor. Quando a nação estava prosperando, como diz lá nos primeiros capítulos do profeta Isaías, que fala sobre a riqueza do exército de Israel, que fala sobre a riqueza do tesouro de Israel, mas quando o profeta olha para a vida espiritual daquele povo, o profeta fala que o boi conhece o seu dono, que o jumento conhece o seu dono, mas o meu povo não conhece a mim. O povo estava bem financeiramente, o povo estava bem belicamente, o povo estava bem administrativamente, mas o povo estava morrendo espiritualmente. Por quê? Porque de quando em quando Deus dava descanso para o povo, e que Deus permitiu o povo crescer, o povo prosperar, eles abandonavam o Senhor, e daí a pouquinho eles clamavam a Deus de novo, e Deus voltava para eles. A Bíblia está repleta dessa história. Isso é uma lição para mim e para você, meu irmão. Eu não entendo certos crentes. Por que eles preferem que a situação fica difícil para eles clamarem a Deus? Se é tão bom quando tudo está tranquilo. Se é tão bom quando, irmãos, quando Deus está nos abençoando e nos prosperando. Aí que é gostoso estar nos pés do Senhor Jesus. Aí que é bom estar nos pés do Senhor Jesus. Aí que é bom nós abrirmos mesmo a nossa boca e testemunhar que verdadeiramente Deus está conosco. E se não fosse a presença dEle, não teríamos chegado aonde chegamos. Nós vemos as grandes histórias, as grandes conquistas daquele povo ser manchada pelo ato da incredulidade. Até hoje eu não entendo
como Israel pode ver todas aquelas pragas no Egito, como Israel pode ver o mar vermelho se partir ao meio, e o povo passar de pé enxuto, e depois quando o exército preparado de Faraó, sabiam nadar, eram treinados, todo o exército é treinado, irmãos, nas situações mais adversas possíveis. Quando passou o último filho, o último servo de Deus, e Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Enquanto não, isso aqui não é, eu não estou falando que aconteceu dessa forma, isso aqui é uma forma de eu interpretar o texto, e um direito que me dá de fazer da forma que eu penso que aconteceu, porque não vai mudar a minha fé. Enquanto não saiu do outro lado o último filho, e enquanto não entrou o último soldado, Deus não fechou o mar, que coisa tremenda. Irmãos, Deus trabalha de forma maravilhosa. Um exército que era treinado da forma que era treinado, morreu ali no meio daquele mar, e o povo saiu do outro lado, e daí a pouquinho, onde estava o povo? Exercendo a sua incredulidade, murmurando, reclamando, falando mal do profeta, apontando para Deus, declarando a sua incredulidade. A incredulidade daquele povo no deserto. Se eu sair dali hoje, daquela porta, e de repente descer uma nuvem, e essa nuvem começar a me acompanhar para casa, para o trabalho, para a igreja, porque eu só vou nesses 3 lugares, né? Para casa, para o trabalho, para a igreja, para casa, para o trabalho, para a igreja. Irmãos, eu vou chegar aqui mais crente ainda. Se chegar à noite e descer uma tocha de fogo na minha casa, e essa tocha de fogo começar a me acompanhar, no outro dia eu vou estar mais crente ainda. Agora o povo de Deus, esse povo aqui, eles viram a nuvem, eles viram o fogo, eles alimentaram do maná, eles alimentaram das cordonizes, e o que eles praticavam dia a dia? A sua incredulidade. E eu vou mais longe um pouquinho. O ato de incredulidade dos líderes do povo de Deus diante dos profetas enviados por Deus. Deus enviava o profeta, Deus enviava um homem, Deus levantava alguém, pelo zelo pela nação, pelo cuidado que ele tinha com o seu povo, e eles preferiam acreditar no ímpio, preferiam acreditar no carnudo, preferiam acreditar no mentiroso, e pegar o profeta e lançar na masmorra, pegar o profeta e lançar na cisterna, pegar o profeta e esconder na cova. Tudo isso, sabe por quê? Por causa da sua incredulidade. Eu preciso passar um alerta para você nesta noite. Você precisa lutar contra todas as suas forças. Você precisa pelejar com toda a sua força. Você precisa guerrear entre unhas e dentes, para evitar que a incredulidade venha tomar posse do seu coração. Porque quando a incredulidade chega, você não quer mais. Quando a incredulidade chega, você sabe que você vai enfraquecer. Sabe por que o diabo quer que a incredulidade chegue no meio do povo de Deus? Porque quando a incredulidade chega, o enfraquecimento é o primeiro sintoma, e um povo enfraquecido se torna alvo fácil do nosso adversário. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, por mais difícil que seja a sua situação, exercita a sua fé no nome de Jesus Cristo, porque amanhã o dia vai ser melhor. Amanhã Deus tem algo novo para o seu povo. Amanhã Deus tem uma revelação fresca e nova para a sua igreja. Eu preciso crer desta forma. A incredulidade nos afasta de Deus. A incredulidade
impede Deus agir na dimensão que Ele quer agir. Oh, aleluia! Você entendeu o que eu falei aqui, meu irmão? Por que tem muito crente que às vezes ele não consegue romper? Por que tem muito crente que às vezes ele não consegue passar de um lado para o outro? Por que tem muito crente que fica naquela vida viciosa, naquele ciclo vicioso? É porque ele ainda não chegou na dimensão aonde Deus quer que ele chegue, para que Deus possa agir na dimensão poderosa do Espírito, realizando milagres, abrindo portas e fazendo coisas tremendas em favor do povo dele. E era assim com o povo de Israel. A incredulidade. A incredulidade. Eu gostaria de saber, pastor Cleidson, como que Deus enxerga? Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para Jesus: Jesus, eu quero ter um particular com o Senhor. Como que o Senhor se sentiu no dia em que morreu o último daquela geração que saiu do Egito e que o Senhor tinha prometido entrar na terra prometida, em Canaã? Como que o Senhor sentiu, como foi o coração no dia que caiu aquele último deserto, e o dia que caiu aquele último daquela geração, Deus permitiu o povo entrar? Os irmãos conhecem bem o texto que eu estou falando. A incredulidade deles foram tão grande, a incredulidade deles foram tão poderosa na vida deles, foi tão fulminante na vida deles, que a promessa mais gloriosa que Deus deu para o seu povo, eles não puderam usufruir. Pastor, mas por que a maior promessa? Porque antes de Israel sair do Egito, era um povinho, era um pocochinho de gente. Quando Deus tirou o Israel do Egito, tinha um propósito, em transformar Israel na nação representante do reino de Deus na terra. E aquela geração perdeu, por causa de quê? Da sua incredulidade. Incredulidade é coisa muito séria, meu irmão. Incredulidade, se você tem pelo menos um resquício de incredulidade habitando a sua casa, habitando o seu coração, nesta noite, em nome de Jesus, saia dessa dimensão e entre na dimensão da fé. Saia da dimensão da incredulidade e entra na dimensão de crer no sobrenatural de Deus para a sua vida. Quantos dizem amém? Deixa eu falar algo poderoso para você aqui. A igreja não pode ficar no meio do caminho. A nossa missão não pode ficar incompleta. A nossa missão não pode ser feita de qualquer maneira. A nossa missão não pode ser feita com desdém, de qualquer jeito. A nossa missão tem que ser feita do jeito que Ele fez por nós. E Ele fez com um amor inefável, incomparável, insubstituível. Assim também você precisa fazer para o Rei. Diga comigo: a nossa missão. Povo de Deus, palavra de vida, a nossa missão não pode ser incompleta. A incredulidade levou toda uma geração a perecer no deserto. É duro para mim como pastor. De quando em quando, como eu estou com o povão todo dia, e de quando em quando eu encontro alguém. Esse dia mesmo alguém me telefonou, e ele disse assim: pastor Hélio, como eu sinto saudade dos nossos cultos, como eu sinto saudade daquele bom tempo. Mas sabe qual que é o problema, irmãos? A incredulidade, ela entra devagarzinho, ela entra bem de pouquinho. Não, você não precisa de aprender da palavra mais, você já aprendeu muito. Você não precisa orar mais, você já orou muito. Você não precisa mais de ir ao culto toda semana, você vai ao culto tem 555 anos. A incredulidade vai roubando você devagarzinho, bem
de pouquinho a pouquinho, e quando você enxerga, você está do outro lado do reino, você está do lado de fora das portas, porque a incredulidade, ela não chega de uma vez e te arranca, ela vem devagarzinho, ela vem de pouquinho a pouquinho, e esse testemunho que eu acabei de passar para você, foi de pessoas que devagarzinho, de pouquinho a pouquinho, começou a amar o mundo, e foi amando as coisas do mundo, foi amando o pecado, foi amando a carne, foi amando mais o reino dos homens do que o reino de Deus, e hoje sabe o que a incredulidade fez com ele? Tirou-lhe as forças para que ele pudesse voltar a adorar e glorificar o rei outra vez. É uma mensagem de alerta para você nesta noite. A incredulidade levou toda uma geração a perecer no deserto. Não quero dirigir eu não dirijo a pessoas, irmãos. Costumeiramente, algumas pessoas chegam, pastor, meu pastor pregou só para mim hoje. Imagine se eu chegar na minha casa e falar, não, hoje eu vou pregar só para o pastor Abraão. Hoje eu vou pregar só para o Joe, só para a Rose, só para o Clinja. Irmãos, eu vou passar a semana inteira só preparando mensagem para esse povo. Não funciona. Deus fala com o profeta e o profeta entrega a mensagem para o povo, é assim que funciona. Aí as pessoas, pastor, mas o pastor pregou para mim. Irmãos, eu não estou pregando para ninguém, eu estou pregando para o corpo, para a igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui que faz muitas pessoas vítimas da incredulidade. Qualquer motivo é motivo para não estar na casa de Deus. Pequenos motivos. Preste atenção, meu irmão, preste atenção. O diabo não é onisciente, mas o diabo é mais organizado do que você possa imaginar. Mais organizado do que você possa imaginar. Vou te citar um exemplo. De quando, preste atenção no que eu estou falando, para depois você não entender as coisas erradas. O pastor falou que o diabo mandou gente lá em casa, eu não estou te falando isso. Preste atenção no que o pastor vai falar. Irmãos, como é corriqueiro visita chegar na nossa casa 7 horas da noite? Dia de culto. Agora, engraçado, a minha casa ninguém me visita depois das 5. Nem a minha família, porque sabe que vai ficar lá. Eu estou indo para a casa do rei. Eu estou indo para a casa do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o meu culto não começa às 7 horas. O meu culto, ele começa pelo menos 1 hora antes das 7 horas. Eu já estou concentrado. E você pode chegar, por exemplo, se você chegar aqui 6h30, 6h20, eu já estou aqui no meu escritório, estou meditando, fazendo alguma coisinha final aqui. Sabe por quê? Porque o meu culto não começa quando eu dobro os joelhos ali às 7 horas. Às 7 horas o meu culto já começou. E não é visita, não é telefonema do Brasil, não é problema qualquer que vai tirar o meu foco de vir na casa de Deus, apresentar um culto vivo e racional para o Senhor, porque Ele merece muito mais do que isso. E eu não posso fazer. Pastor, recebi um telefonema do Brasil, pastor, que a minha tataravó está com febre, pastor. Ore por mim que hoje eu não vou no culto. Meu tataravó já está com 150 anos. Ora para Deus levar para ele descansar. Às vezes falta sabedoria do povo. Pastor, minha avó está com 90 anos, pastor. Ora para Jesus curar, irmãos. 90 anos, já está 20 anos em overtime. 20 anos de overtime. Quando eu fui, deixa eu te dar um testemunho real. Olha o que é ser um servo de Deus. Quando meu avô faleceu, 7 dias antes eu tive com ele, pai da minha mãe. 7 dias antes eu tive com ele, na casa dele, com o carro na porta. E eu virei para ele e disse: meu avô, eu queria levar o senhor para o hospital. Ele falou para mim: meu filho, seu avô já está tão cansado, já viveu tanto, já trabalhou tanto, já lutou tanto. Eu quero agora estar com meu Jesus. E nós ficamos aqui segurando a barra da saia da avó, a barra do sapato do vô, para ele ficar, sendo que os próprios querem estar com Jesus.
Mas voltando para a incredulidade. O inimigo vai plantando semente aqui. O inimigo vai plantando semente ali. O inimigo vai plantando situação aqui. E de repente você vê embaralhado em circunstâncias que só a sua fé tem poder para te tirar. E aí o que o inimigo faz? Ele começa a sugar a sua fé. Ele começa a soprar nos seus ouvidos para atingir a sua fé. Ele começa a lançar dardos para matar a sua fé. E é nesse momento que você precisa ter discernimento do Espírito. É nesse momento que você precisa estar sintonizado, ligado nas ondas do Espírito de Deus, para entender como Deus trabalha e como o seu adversário trabalha. Não deixa que a incredulidade venha afastar você da presença do Senhor. Em segundo lugar, Romanos capítulo 10 fala sobre o presente de Israel. Não presente de gift, presente de atualidade. O presente de Israel e o seu desprezo. Ao longo da história da humanidade, desde a criação, Deus estabeleceu concertos com os homens e estabeleceu princípios para que estes homens usassem a fé em Deus. O único homem que não precisou de fé foi Adão. Pastor Hélio, por quê? Porque Adão não precisava de fé em Deus, porque ele andava com Deus. No tempo da inocência de Adão, ele não precisou usar a fé. Para que eu vou usar a fé, se a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, que não enxergamos, que não estou vendo nada, mas eu estou crendo que ela vai chegar na minha vida. A fé é o firme fundamento, são estes princípios. Agora, como que eu vou crer no Deus invisível se Ele está presente comigo? Adão não precisou da fé. Agora, com os outros homens, Deus estabeleceu concerto. E, por exemplo, durante a caminhada de Abraão, onde que Abraão exercitava a sua fé? Deus falava com ele, e de repente, você pode ver isso por várias passagens bíblicas, de repente Abraão estava lá construindo um altar para Deus. Por quê? Porque o altar era a manifestação de fé de Abraão na pessoa de Deus. Tanto que quando Deus fez o pedido de Isaac, aonde foi que Isaac foi imolar? Aonde que Abraão foi imolar Isaac? No altar, no Monte Carmelo, no Monte Moriá. Então, para você entender que durante muito tempo, durante muitos anos, Deus estabeleceu distintos princípios para que o homem pudesse exercitar a sua fé em Deus. Porém, chegou um momento que a Bíblia fala que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4. E quando o Filho de Deus chegou, irmãos, aqui que tem um negocinho interessante. Preste atenção. Quando Israel esperava o Messias, Israel não esperava um Messias que iria nascer numa manjedoura. Israel esperava um Messias que nasceria no palácio. Israel não esperava um Messias que nasceria de uma virgem, que nasceria de um carpinteiro, de uma família de um carpinteiro. Israel jamais imaginava, porque quando Deus deu a revelação para o profeta Zacarias, a respeito da vinda do Messias, que na verdade é a segunda vinda, a segunda etapa da segunda vinda, Israel ficou animado com aquele negócio, pensando que não, nosso Messias vai vir num cavalo branco, o nosso Messias vai vir com um exército poderoso, o nosso Messias vai vir assim para livrar-nos dos nossos opressores. E foi aí que Israel se equivocou, porque quando Deus, irmãos, a multiforme sabedoria não tem como explicar.
A multiforme sabedoria de Deus não tem como explicar. O desprezo de Israel, olha, nunca podemos nos gloriar pela desgraça dos outros. Quem diz amém por isso? Nunca podemos nos gloriar pelo desastre dos outros. Mas se Israel não tivesse desprezado o Messias, nós não teríamos o privilégio de recebê-lo como recebemos hoje. Quem entendeu, diga glória a Deus. Em Israel desprezar o Messias, os gentios receberam uma oportunidade. E quando os gentios, que somos nós, recebemos a oportunidade, o que nós fizemos? Nós abraçamos o Messias. Nós abraçamos o Messias. Nós cremos. O problema está aqui. Por que Israel precisou ser desprezado? Porque chegou o momento em que Deus iria estabelecer uma nova dimensão para a fé no meio da humanidade. E como que era essa fé? Era necessário que a fé fosse no nome, era necessário que a fé fosse no Filho, era necessário que a fé fosse no sacrifício, era necessário que a fé fosse no sangue, era necessário que a fé fosse nesses quesitos. E aí Israel olhou para um filho de um carpinteiro, pendurado no madeiro, morto. Não, esse não é o meu Messias. Esse não, eu não posso exercitar a minha fé nesse povo, nesse homem. Foi aí que Israel foi desprezado, e aí eu e você entramos e recebemos a Jesus como nosso Senhor. A Bíblia fala que ele veio para o que era seu, o que? O trono. E os seus, o que? O seu povo, não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberem, através de quê? Através da fé no nome, através da fé no sangue, através da fé no sacrifício, através da fé na sua palavra, estabelecida na nova aliança, este sim dará-se o direito de ser feito o filho e uma filha do Deus Altíssimo. Quantos dizem amém? Israel fazer isso? Jamais. E aí nós entramos. O desprezo de Israel. Agora interessante, irmãos. Preste atenção. Preste atenção que eu vou passar uma coisa tremenda para você. Estava meditando nisso hoje. Quando os judeus mataram Jesus, porque quem ordenou a morte de Jesus foram os sumos sacerdotes, Santo Anás e Santo Caifás. Olha o nome do homem, Santo Anás, hein? Misericórdia. Foi ele que ordenou a morte de Jesus. Quando Jesus foi morto, irmãos, para os judeus aquilo não era nenhuma novidade. Sabe por quê? Porque durante toda a história de Israel, eles estavam acostumados a matar os seus profetas. E quando Deus olhou para aquele povo, um povo que mata os meus profetas, o próprio Jesus falou isso. Quantas vezes eu mandei os meus profetas e vocês mataram? Quantas vezes eu tentei juntar vocês como a galinha junta os seus pintainhos e vocês o quê? Não quiseram. E agora chegou o momento de eu abraçar um novo povo. Que povo é esse? A igreja de Cristo, eu e você. Agora deixa eu te falar uma coisa, é o caminho para terminar essa mensagem. Tem muita gente nos nossos dias rejeitando a Jesus. Tem muita gente nos nossos dias desprezando a Jesus. Preferem ficar, irmãos, preferem trocar Jesus por Domingão do Faustão. Preferem trocar Jesus por uma rodada do Campeonato Brasileiro. Preferem trocar Jesus por uma festa em qualquer lugar aqui no estado de Massachusetts. Eu estava conversando com uma moça desviada alguns dias atrás. A Gisele estava comigo e ela é testemunha do que essa pessoa me falou. A pessoa é capaz de sair aqui altas horas da madrugada para ir dançar em boates em Nova York, mas não tem coragem de vir servir a Jesus. Irmãos, uma pessoa dessa está desprezando o sangue que foi vertido na cruz do Calvário em favor dela. Agora tem um princípio e tem uma verdade. O próprio Jesus disse: naquele dia,
aqueles que me rejeitaram aqui serão rejeitados por meu Pai na eternidade. Aí verá a diferença. Israel foi desprezado. E tem muita gente hoje que está desprezando, mas que também vai ser desprezado. Em terceiro lugar, capítulo 11 de Romanos fala sobre o futuro de Israel e a sua garantia. Aqui entra muita escatologia, aqui entra muita coisa profunda, não é isso o meu assunto, não é essa a minha direção hoje. Mas quando Israel, desde o dia em que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário e abriu-se uma nova dispensação, uma dispensação da graça, Deus está trabalhando hoje com uma igreja. E enquanto Deus estiver trabalhando com uma igreja, Israel está em segundo plano, a não ser que eles entrem pela porta chamada Cristo, a não ser que eles aceitem a Jesus como seu Messias, como seu Salvador, como perdoador dos seus pecados, aí sim eles entram na igreja. Mas como nação de Israel, eles estão ainda em segundo plano. Porém, capítulo 11, quando o último soar da trombeta for tocado, e a igreja for arrebatada, aí Deus vai voltar para a nação de Israel. Por quê, irmãos? Porque o propósito de Deus para com seu povo precisa ser estabelecido na face da terra. Ou seja, o que é que eu estou dizendo para você? Israel tem as garantias de Deus. Israel tem as garantias do Todo-Poderoso, que daqui a pouquinho Deus vai tratar com eles. Leia em casa capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, para você entender melhor do que eu quero passar para você. Mas esse dia ainda não chegou. O arrebatamento da igreja ainda não chegou. E o que tem acontecido conosco? Qual é a nossa missão? O que nós temos que fazer antes do soar desta última trombeta? Deixa eu voltar para o capítulo 10, verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Ouça bem o que eu vou falar com você, igreja, nesta noite. Eu e você como igreja, o nosso futuro está garantido pelo sacrifício do Mestre. O nosso futuro está garantido. Você pode dormir tranquilo, se você for fiel até o fim. Se você passar desta vida para outra, antes do arrebatamento da igreja, você vai ressuscitar primeiro e encontrar com Jesus nos ares. Essa garantia a palavra te dá, para mim e para você, como igreja. Agora eu pergunto para você, e a nossa missão? E a nossa missão como igreja? Eu tenho estado muito incomodado nos últimos meses. Agora eu quero tratar direto com a igreja. Eu tenho estado muito incomodado com uma situação. Não me responda, responda no seu intelecto. Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir à igreja? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você evangelizou alguém na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, por telefone? Qual foi a última vez? Responda no seu intelecto. Como está a nossa missão? O pior para mim num culto de domingo é quando eu tenho um culto como esse, nesta noite, e não tem um visitante, um convidado para apresentar. É duro para mim, pastores. Não tem um visitante aqui hoje. Será que a chama não está ardendo no nosso coração mais? Cortei um culto por semana da igreja, para ver se a igreja tivesse mais força para estar aqui conosco orando na quarta-feira. Começou muito bem, mas o povo já começou a acomodar. Engraçado, irmãos, ninguém acomoda com trabalho. Ninguém acomoda com prato de comida. Ninguém acomoda com a roupa que tem que comprar. Ninguém acomoda com o carro que precisa cuidar. Ninguém acomoda com a casa que precisa cuidar. Ninguém acomoda com essas coisas. Agora, quando o assunto é espiritual, é o reino de Deus. Ah, não, deixa que o pastor vai fazer.
deixa que os outros pastores vão fazer. Não, irmãos, a missão não é minha, a missão é do corpo, a missão é do povo de Deus. A missão é da igreja, a missão ela é conjunta. Não tem uma semana, meu irmão, não tem uma semana que eu fico sem convidar alguém para estar no culto. Não tem uma semana. Agora preste atenção, às vezes nós equivocamos com nossa missão. Você não está incumbido, você não está responsável em trazer alguém para a igreja. Isso não é responsabilidade sua. A responsabilidade nossa, a missão nossa é convidar e pedir o Espírito Santo para trabalhar nos corações. Porque quando você traz alguém arrastado, essa pessoa não vai gostar e não vai ficar. Quando o Espírito Santo traz alguém que você convidou, que você orou, que você intercedeu, essa pessoa vem, Deus trabalha no coração dele e ele acaba ficando conosco, recebe a Jesus e começa a fazer parte da família de Deus. Eu estou preocupado com a nossa missão. Eu estou fazendo mudanças drásticas na minha vida nos últimos dias. Eu estou abrindo mão de coisas valiosas para mim. E eu falo isso para os nossos pastores, obreiros que estão caminhando mais perto comigo. E depois a igreja vai enxergar, vai ver o que eu estou falando no resultado. Estou provocando mudanças radicais na minha vida. Porque eu estou crendo na expansão do nosso trabalho, da nossa igreja aqui nessa região. Olha para você ver como é que você está. Como você está envolvido. Nenhuma notícia como essa te alegra mais. Eu fico empolgado. Segunda-feira foi feito um culto aqui, irmãos. Aí quando deu 10h30 mais ou menos, o irmão me ligou, o obreiro me ligou, o pastor me ligou, pastor, tínhamos 16 pessoas não crentes dentro da casa. Irmãos, aquilo alegrou tanto o meu coração, que me deu vontade de sair falando rajada de língua estranha, porque isso impacta o meu coração, irmão. Porque eu convivo com drogado todo dia, eu convivo com a prostituta todo dia, eu convivo com as pessoas das mais diferentes derrotas e fracassos que você possa imaginar. E como alegra o meu coração quando levanta um grupo de pessoas para estar trabalhando numa casa, para estar trabalhando numa família, para estar evangelizando alguém, para estar conquistando. Irmãos, tem obreiros aqui na igreja determinando e profetizando e ganhando cidades para Jesus. Isso precisa impactar o seu coração. Se ganhar alma não impacta o seu coração, nada mais nesta vida presta para você. Nada mais. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. E uma alma vale mais do que o quê? E nós estamos preocupados com o quê? E a nossa missão, igreja? E a nossa missão, igreja? Ontem alguns pastores estavam comentando comigo depois do culto ali na janta. Pastor, eu imaginava que a igreja que nós estávamos era muito maior. Deus tem colocado algo tão grande nas nossas mãos, irmãos. Eu vou falar isso aqui para a glória de Deus, viu? Pessoas muito mais preparadas e capacitadas do que eu não têm recebido o que nós temos recebido da parte de Deus. Olha para você ver, nada mexe com você. Nada mexe com você. É um sinal de alerta para a igreja. De
quando em quando uma mensagem precisa vir dessa forma, como Deus falou no meu coração. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar uma verdade para você. Nós entramos semana e estamos muito na rotina do trabalho, do descanso e das festas. Nós entramos na rotina, trabalho, descanso e festa, trabalho, descanso. Alguém faz alguma coisa diferente aqui? Trabalho, descanso e festa, trabalho, descanso e festa. E às vezes nós passamos desapercebidos em coisas muito mais interessantes do que essas. Você precisa, preste atenção no que eu vou te falar, porque isso pode nortear o seu futuro daqui para frente. Quando você encontra, que convive com você, alguém que convive com você no dia a dia. Como essa semana, irmãos, eu fui evangelizar uma pessoa. Ele estava tão drogado de maconha, que o cheiro da maconha que estava nele, fez eu passar mal. Mas, irmãos, o meu coração pula de amor por pessoas assim, porque eu sei que mais dia menos dia eles vão estar aqui dando glória a Deus juntamente conosco, porque quem salva não sou eu, quem salva é o sangue de Jesus. Você precisa, em nome de Jesus, quando você encontrar uma pessoa dessa, você precisa se apaixonar por ele. Você precisa apaixonar pela alma dessa pessoa. Você precisa apaixonar por essa vida e pagar o preço necessário na oração e na evangelização para trazer essa pessoa para a presença de Deus. A nossa missão é muito mais nobre do que você possa imaginar. Estamos muito preocupados com as outras coisas tão fúteis. Fique em pé, por favor. Porque dele e por ele, pastor Abraão. O que chamou muito a minha atenção quando eu terminava essa mensagem, depois de ler e reler o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, que já lemos 255 vezes, depois de todas as revelações teológicas, depois de todas as respostas para as questões e as dúvidas, o apóstolo termina, a partir do verso 33, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Verso 36, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. E o interessante, pastores, vocês são estudiosos da Bíblia, quando você chega no capítulo 12, Paulo muda de assunto. Paulo muda totalmente de assunto. A missão é muito mais nobre do que você possa imaginar. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Precisamos pregar de dia, precisamos pregar de noite. O pobre do mexicano lá, dono da Metro Priciés, está quase falindo. Ontem o rapaz falou: pastor, está aqui, ó. Falei 4 horas com a minha mulher sem parar. Falei: meu Jesus do céu, como é que aguenta? Ficar 4 horas no telefone, irmão. Orando? Só se for namorando mesmo. E nós não temos coragem de pegar o telefone e fazer uma ligação para 5, 6 pessoas, para trazer para a igreja. Contamos as histórias mais fúteis no Facebook, no Orkut, também tem, mas não temos coragem de colocar um convite lá para alguém vir ao culto.
Mandamos e-mail para todo mundo. Mas não temos coragem de mandar um e-mail. Hoje eu estou te convidando para vir à casa de Deus ouvir uma palavra de Deus. A missão da igreja ela é muito mais nobre do que você possa imaginar. Nos últimos meses, quem está andando pertinho de mim sabe do que eu estou falando. Nos últimos meses, Deus tem movimentado as águas tão poderosas aqui nesta igreja. Nos últimos meses, Deus tem feito tantos milagres no meio do teu povo. Nos últimos meses, Deus tem enviado as peças para completar o quebra-cabeças. Você não sabe do regozijo que estava no meu coração, quando o pastor Cleiton e sua esposa Elisângela estavam ministrando esse louvor poderoso aqui nessa noite. Foi eu que busquei o pastor Cleiton? Não, foi Deus quem colocou ele e a sua família aqui. Yes, aleluia. Deus tem algo especial para fazer. Deus tem algo poderoso para fazer através da igreja. Mas é necessário haver um despertamento no meio do povo de Deus. Somos tão incisivos quando fazemos uma campanha para buscar uma bênção de Deus, mas não somos insistentes o suficiente para ganhar alguém para Jesus. Vou te dar um testemunho e eu termino. Essa semana alguém chegou para mim. Como ele não está aqui, eu posso falar livremente. Desceu a lenha no Wagner, no irmão Sassá. Eu falo Wagner, ninguém sabe o que é, né? Mas desceu a lenha, que o Wagner é isso, que o Wagner é isso, que o Wagner é isso, que o Wagner é isso. Eu só fiquei ouvindo. A hora que a pessoa acabou de falar, eu estava sentado em cima do congelador assim, eu virei para ele e falei assim: você lembra do Wagner, do Sassá, há 1 ano atrás? Lembro. Você lembra como ele andava nas ruas dessa cidade há 1 ano atrás? Lembro. Como? Ele fumava muito, se drogava muito, e a pessoa foi mais além ainda, parecia um mendigo. E quem conhece aqui, sabe do que eu estou falando. É verdade ou não é, Amanda? Pura verdade. O evangelista Paulo sabe do que eu estou falando. Hoje, quando eu vejo o Sassá entrando, com o cabelo penteado, com uma gravata no corpo, com uma roupa bonitinha, com uma Bíblia debaixo do braço, e vindo para a casa de Deus quase todos os cultos, para dar glória a Deus, eu vejo a mão poderosa do nosso Deus em favor desta igreja. Poderia citar dezenas e dezenas de exemplos aqui nesta noite. Existem muitos que estão como o Sassá era do lado de fora. E nós precisamos ir lá buscá-los. Nós precisamos quebrar essa rede de prostituição que tem aqui nessa cidade. Você entendeu o que eu falei, igreja? Tem um demônio agindo aqui na região, uma rede de prostituição. E nós vamos quebrar esse negócio, sabe como? Nós vamos trazer as prostitutas para dentro da igreja. Nós vamos trazer as prostitutas para dentro da igreja. E já estou trabalhando com uma. E daqui a pouquinho ela vai estar aqui, em nome de Jesus. É difícil arrancar essas pessoas, irmão. Mas talvez você nunca deve ter ouvido alguém falar isso. Mas isso é comum. $30, $20, $50, fim de semana.
Isso é comum. Brasileiras, hispanas, americanas. Eu não sou um pastor por detrás do púlpito e por atrás do microfone preto. Eu sou um pastor que eu vivo no meio do povão. Eu estou no meio deles, todos os dias. E sei das dores que eles passam todos os dias. A intenção dessa mensagem é reavivar essa missão dentro do seu coração. Que juntos nós iremos resgatar essas vidas para o Senhor Jesus. Levante a tua mão, por favor.